Pessoal, hoje a Silmar tá meia pouca. Eu vou falar um negócio. Pensa num porcelanatinho que tá judiando. Não é que tá dando trabalho, mas cada peça dessa eu tô tendo que retificar. Isso aqui é um revestimento barro vermelho retificado. Tá muito fora do esquadro, mas muito mesmo. Toda peça eu tô tendo que fazer uma retífica nela para alinhar os cantos, mas tá saindo. Eu vou falar um negócio. Hoje um azulejista, eu acho que tinha que ser obrigação ele ter domínio de retífica, porque num caso desse aqui, ó, a retífica ajuda demais da conta, demais. Então toda a peça minha aqui deu retífica para regularizar esse. Assim, o importante é que tá saindo, né? E tá saindo bem feitinho. Só falta aquele recorte ali. A gente até tá passando um pouco da hora do almoço aqui, já devia ter ido almoçar e fazer a última fiada em cima. Agora, se essa aqui, que praticamente não tinha recorte, tá dando tanto trabalho, vocês imaginam agora, depois do almoço, que eu vou entrar nessa parede de carro, que tem recorte pra caramba, muito recortinho redondo. Ele não tá. Enquanto a gente tá terminando lá, já tá fazendo a parte de rejunte aqui, ó. A gente já passou, agora já vai fazer a limpeza do rejunte. Os rodapé. O pessoal tinha comentado no vídeo passado. Fez os rodapé aqui, ó. Tudo com meia esquadrilha no canto, seguindo o alinhamento do portal. Eu tinha aberto essa enquete com o pessoal por causa deste vão aqui, ó. Devido a essa parede estar em chanfro, então ficou a decidir se a gente ia fazer com meia esquadrilha o rodapé ou se ia ser em chanfro também. Então eu conversei com o cliente, como os demais portais está tudo em meia esquadrilha, falou não justificava a gente não fazer esse aqui, beleza? Então, interessante é igual eu falei, é sempre conversa com o cliente primeiro, vê a ideia dele, talvez ele tenha uma ideia diferente da nossa, mas deu tudo certo, fizemos em meia esquadrilha. Pessoal, a gente finalizou já a nossa parede aqui com muito custo, mas finalizamos toda a parte de recorte. Como eu falei, por ser um piso muito fora de esquadro, então toda peça dessa eu fiz retífica. É muito interessante que um azulejista tenha noção de retífica. E agora eu já preparei a parede de cá, ó. Já joguei água nela aqui, tá bem úmida, né? Preparado para trabalhar, limpei todas as sujeiras dela. Já fixei a minha régua ali na altura do nível. Estou na frente do nível aqui. Então já está na linha do nível aqui, ó. E agora eu já vou começar essa parede. Essa parede aqui, eu vou começar ela com a primeira peça, dando desconto, igual eu fiz com aquela de lá. Dando o desconto dessa dimensão, deu 33 centímetros. Saí com 33 centímetros dessa parede e vou jogar o corte para o lado de lá. E o que der lá é o que deu. Então os cortes estão praticamente simétricos, estão dando diferença de 7 centímetros mais ou menos. Ficou bem bacana e vai pegar praticamente a mesma visão que a gente tem de cá. Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui, né? Essa parte aqui eu vou gravar para mostrar como que eu faço a marcação dos furos aqui. Eu vou fazer essa furação aqui naquele sistema antigo. Eu não vou usar serra-copo nem nada. Vou usar o sisteminha antigo que eu aprendi quando eu comecei. Eu já começo colocando as peças referência, né? Como essa aqui vai ser referência para esse corte aqui. E está aqui já a minha peça que eu vou usar para fazer o corte. Vou deixar ela aqui só de ilustração. Eu não preciso usar ela encostada aqui e fazer a marcação. É uma das opções, mas eu não preciso. O que eu faço? Eu vou marcar desta peça aqui, ó, até o centro desta peça. Então aqui, ó, achei o centro dela. E transfiro a marcação. Vou aqui do centro, daqui até o centro dessa e transfiro a marcação. Eu já marquei, né? Só estou reforçando, ó. Deu ali mais ou menos 62 centímetros. Tá aqui, mais ou menos, eu até vou corrigir, que tá dando uma diferencinha pouco aqui. Beleza, então eu peguei a referência lá de cima, daqui dessa peça. Agora eu pego a referência daqui de baixo, né, da minha régua de instalação. Ó. Vou pegar o centro dela, 28 centímetros. E vou aqui da parte de baixo, marcar os 28 centímetros. Vou pegar o centro aqui, 18 centímetros. E jogo aqui, ó, e faço a marcação. Então eu já fiz toda a marcação na peça aqui, ó. Vendo? Eu já tenho o centro dessas peças aqui, ó, para eu ter referência. O que eu faço agora? Eu pego essa medida e jogo para a parte de trás. Eu gargo daqui para cá, e mesma coisa eu faço com essa aqui. Então eu jogo para a parte de trás. E aí a gente vai lá para a bancada agora para vocês verem como que a gente faz. Vamos fazer no sistema antigo, sem serra-copo, e fazer um recorte bem feitinho. Ó, já trouxe aqui para a bancada, né? Como eu falei, fiz a marcação.
E já joguei a marcação pelo lado de trás, ó. Então eu tenho uma marcação aqui e eu tenho outra marcação aqui. Para fazer esse corte, você vai precisar de uma turquezinha, tem alguma parecida com essa aqui, ó, na cabecinha pequena, para a gente começar a descascar. A gente vai começar a enfraquecer ele por aqui e depois vai começar a reabrir de lá. E vai reabrindo aos poucos, vai lá a testa, vai lá a testa. Então vou mostrar só a base para vocês aqui. Beleza, ó, a gente fez a primeira marcação centralizada. O que eu vou fazer agora? Vou lá conferir para ver se está realmente no rumo. E aí a gente vem, encontra um queijinho aqui, ó, por trás e começa a reabrir, ó. E vai reabrindo aos poucos. Abre ela aqui, ó. Beleza? Vamos fazer a conferência. Estou fazendo essa demonstração aqui para mostrar que é possível fazer sim, né? Isso aqui é um sistema antigo, a gente começou desse jeito aqui. Mas se você é azulejista de profissão, qualquer profissão que tem, você tem que ter ferramenta, né? Isso aqui eu estou fazendo a nível ilustrativo, para criar conteúdo e mostrar para vocês. Se eu for viver de azulejista, né, e for trabalhar fazendo corte desse jeito aqui, é possível fazer bem feitinho? É possível. Mas o tempo que eu estou gastando para fazer essa furação aqui, dá vontade de me catar de currião e bater. Então, serra-copo. Você tem que ter serra-copo de todas as bitolas que você usar na profissão, né? Você pode até começar sem ter ferramenta. Sobrou um dinheirinho, investe em ferramenta, porque uma ferramenta dessa aqui não é cara diante do seu tempo de serviço. Caro é o seu tempo de serviço, não é uma ferramenta dessa não. Se eu tivesse usado a serra-copo aqui, ó, essa aqui e essa aqui, eu já teria terminado isso aqui há muito tempo, tive um acabamento top, bem feitinho. Mas, como eu disse, estou fazendo para mostrar que se eu não tenho uma ferramenta, eu vou conseguir fazer. Mas sobrou um dinheirinho, investe. Em qualquer profissão que você trabalhar, ferramenta que resolve o seu problema, você tem que ter, beleza? Vou sofrer aqui, vou terminar isso aqui, mas isso aqui não é serviço para você ficar fazendo, dando batidinha não, tá? Dá para fazer? Dá. Mas no serra-copo vai muito mais rápido, tá, pessoal? A gente só fez aqui para ilustrar mesmo que é possível fazer. Só que investe, compra serra-copo.
dia finalizado aqui. Render que é bom nada, mas esse negócio de ficar fazendo o serviço de azulejista e filmando e vira não, viu? Vou te falar um negócio, passa fome. Graças a Deus eu não vivo do azulegismo. Mas tá muito bacana fazer esse projeto. Tá dando um pouquinho de trabalho, como eu falei, o porcelanato é muito fora do esquadro. Porcelanato não, isso aqui eu acho que é um revestimento, é barro vermelho ainda, apesar de ser retificado. Mas tá indo de boa. A gente vai fazendo a retífica, vai com a paciência ali. E hoje foi bacana que a gente dá ênfase nessa parte sobre fazer o furo, né? Como que você faz as furações aí? Você usa serra-copo? Você ainda é dessa época que faz o furinho ali, dando as batidinhas? Se você é dessa época, faz investimento como um serra-copo que vai te ajudar mais, vai render melhor seu serviço, beleza? Não só questão de acabamento, mas questão de tempo. Vamos ver se amanhã rende um pouquinho mais. O objetivo amanhã é terminar essas partes de parede aqui. Tá quase terminando, né? Não sei até o que a gente vai conseguir fazer aqui essa semana, não sei se a gente vai partir para piso, mas semana que vem, se Deus quiser, a gente vai partir já para essas bancadas, e as bancadas vai ser top. Se inscreve nesse canal, finca o dedão nesse like, ativa as notificações, comenta aí embaixo, compartilha, dá sugestão de vídeo aí pra gente estar incrementando o nosso canal. Fica ligadinho, dia 20, 21, 22 de agosto agora, de 2021, a gente vai estar em São Caetano do Sul ministrando treinamento. Se tem vontade de fazer um treinamento com a gente, comenta aqui, ou se não, entre em contato com a nossa loja, manda um e-mail pra gente. No dia 24 a 27, se eu não me engano, a gente vai estar em Ribeirão Preto, e 28 e 29 a gente vai fazer um curso de fim de semana lá em Ribeirão Preto também. Aproveita aí, estado de São Paulo, a gente está passando por aí direto para ministrar curso presencial. Forte abraço, até o próximo vídeo.